Olá, amigos. Domingão, dia 20 de dezembro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 21 a 23. A imagem aqui está errada no dia 24. 24 não tem pregão, 24 e 25 não tem pregão nessa semana. Então, dia 21 ao 23 essa semana, e a próxima semana também, a semana vai ser mais curta. Semana que vai ser aqui dos dia 28 até o dia 30. Então, temos apenas 6 pregões para encerrar o ano. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal, no YouTube. Aqui embaixo do vídeo tem um botão inscreva-se, que você clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveita ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal, como também a parte aqui de análise, radar do mercado, análise de fechamento, análise especial e radar da semana, que é essa aqui que está sendo produzida, essa análise. Você vai sempre estar antenado aí com todo dia tendo um vídeo novo no canal, 2 vídeos pelo menos. Começando aqui pelo nosso Ibovespa, falando do Ibov, depois eu vou falar aqui do dólar, PETR4, Vale 3, GGBR4, LWSA 3, BRDT 3, JBSS 3, CNTL 3, BPAC 11, BBAS 3, RADL 3, TOTS 3, IP 3, MIEL 3, ELET 3 e CVCB 3. Então, ações que eu vou comentar neste radar. Começando pelo Ibov, tivemos uma semana boa, semana de alta de 2,52%, o Ibov basicamente testando ali a máxima histórica, os 119.593, chegou a bater em 119.370. Temos um gráfico mensal bem configurado, já falei disso na live dessa semana. A live aí dessa semana ocorreu sobre a questão de o que esperar para o mercado de ações de 2021, está disponível aqui no canal, vale a pena assistir, aproveite aí o momento oportuno para assistir a análise para o próximo ano, tá? É interessante a análise, vários dados estatísticos. Então temos um cenário favorável, mensal apontando para cima, só que olhando para o gráfico diário, nós temos mensal e semanal chegando na máxima histórica, que é um nível de resistência, e chegando com a tendência de alta do diário bem prolongada para cima. Faz tempo que não testa justamente a média móvel exponencial de 3 períodos. Isso vai aumentando gradativamente a chance disso acontecer, de ter um movimento para baixo em busca da média. Já teve um primeiro sinal para isso, que é a perda da mínima do pregão passado. Não significa dizer que já vai cair, mas já tem um primeiro sinal que aumenta essa chance de acontecer a correção. Aborta essa correção se superar essa máxima. Enquanto tiver esse sinal aqui, é um sinal para se ter algo para baixo ou mesmo de forma lateral no Ibovespa, mas por enquanto mantendo a sua tendência de alta de curto, médio e longo prazo a nossa bolsa aí avaliando pelo Ibovespa. No dólar nós tivemos uma semana positiva, 0,68%, só que no mensal ainda continua dentro de um processo de correção em 2 etapas, ou seja, de se ter algo mais para baixo, pelo menos 1, 2, 3 meses, seria essa a minha expectativa para esse movimento atual do dólar. Significa dizer então que tem que ser 3 meses de queda, ou seja, ou 3 meses que só semana com máximas descendentes? Não. Nesse meio do caminho, esse mês, por exemplo, pode ser um mês que faça isso aqui, ó. Acabe essas 2 semanas com o dólar subindo. E aí termine um candle aqui fraco aqui no gráfico mensal. Ou seja, com um fechamento mais próximo aqui do meio do candle, próximo da máxima do candle. Mas mantendo a expectativa um pouco maior de fazer algo nesse sentido. Para a próxima semana, que é o foco aqui, a superação da máxima dessa última semana, 543, é o primeiro indício para se ter um movimento de subida. Quais seriam os desafios para o dólar no possível movimento de subida? Região de 5.226, depois disso o próximo nível em 5.304. Então, para mim, são esses 2 níveis um pouco mais relevantes em termos de resistência para um movimento de subida no dólar pelo gráfico semanal. O que, logicamente, ficar atento no gráfico diário. Se fizer algo aqui assim, nesse sentido, aumenta-se a chance de se ter alguma pressão vendedora nos níveis que eu acabei de comentar, 5.226 e 5.304. 5.304 mais por aqui assim. São os níveis mais relevantes. Logicamente que no diário tem nível importante também, a 543 já é um nível importante, o outro nível na faixa dos 571 também outro patamar mais importante aqui, que tem uns 3 candles testando essa faixa aqui basicamente de ponto, de preço. Seguindo agora para as ações, PETR4 no dia de hoje, nessa semana,
terminou em alta de 1,92%, o mês está bem, com alta de 12,85%, vindo para testar esses 28,79, está em 28,39 máxima, 28,79 por aqui. Olhando para o semanal, lembrando, 28,79, eu já tinha aqui R$ 28,45, um nível de resistência, que também passa por aqui para trás um pouquinho a mais acima, e outro patamar de resistência, essa região aqui, dos 29,14. Tem algum sinal de baixa? Não, tem um candle de definição. Quando fala candle de definição, a perda da mínima dele define um movimento para baixo ou um movimento mesmo lateral, mas ainda com viés mais positivo para a ação. Então, nesse momento, ainda segue num sinal de alta. O primeiro sinal para baixo no semanal perdeu os 27,47. Para se buscar a oportunidade, por exemplo, de compra de swing trade nesse ativo, eu aguardaria um processo de correção um pouquinho maior, testando ali preferencialmente a média para avaliar alguma entrada de fundo ascendente, como essa aqui, ó, por exemplo, vem aqui, faz uma correção, faz superação da máxima que era anterior, busca uma entrada tentando pegar algo para cima. Essa aqui terminou pulando e dificultando um pouco a entrada, a questão da relação risco-retorno. Então seria essa questão para acontecer, para buscar alguma entrada no decorrer dessa próxima semana. Vale 3, semanal, continua bem, alta de 3,46%, no mês alta de 12,56%, não tem sinalização para baixo, continua gerando candles fortes, fechamento forte para cima da máxima da semana anterior. No diário tem algum sinal de baixa? Opa, já tem alguma sinalização aqui de perda de força no movimento de subida, mas ainda não confirmou o sinal de baixa, que seria a perda da mínima do pregão de sexta-feira, 87,43. Para gerar a compra de swing trade, aguardar um prazo um pouquinho maior aqui no sentido de tempo, para avaliar essa compra um pouquinho mais abaixo, mais próximo possível da média móvel exponencial de 3 períodos, visando a melhor relação risco-retorno, pelo menos dentro da minha metodologia. GGBR4, destacando aqui a ação que fechou bem essa semana, conseguiu fechar acima de um nível de resistência de topo anterior, que ela deu uma patinada no primeiro momento, não conseguiu, entrou pressão vendedora nessa região e agora ela consegue ultrapassar. Então essa região, que vale na faixa dos 23,93 até o patamar de 23,16, essa faixa de preço tende agora a funcionar como suporte caso o gráfico diário venha a ter algum tipo de retorno. Essa faixa de preço que acabei de mencionar pode trazer a oportunidade de compra para swing trade nesse ativo. Tem chance de fazer já a entrada agora? Tem, desde que seja uma entrada mais de position trade pelo semanal, compra de rompimento, stop abaixo da mínima dessa semana, tentando pegar a continuidade das próximas semanas, a favor da tendência de alta de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Assim como pode ser feito também na Usiminas. Não coloquei aqui porque é do mesmo setor, mas a Usiminas também tem um cenário positivo que pode também ser uma das possibilidades de entrada com stop abaixo da mínima desta última semana. Outro ativo aqui, vamos falar agora de Localweb LWSA3, que terminou a semana gerando um bom sinal de alta. Um bom sinal de alta na semana, olha só o tamanho desse candle, alta de 16,62%. Conseguiu gerar um sinal de força por parte dos compradores em cima de um nível de suporte que aumenta a probabilidade de poder romper a máxima histórica. Então é um dos ativos que também caberia pelo semanal esse tipo de entrada que eu falei na GGBR4, ou seja, para romper o 78,42. Significa dizer que essa próxima semana, essas duas próximas semanas, que são mais curtas, cada uma com 3 pregões, vai ser a semana que vai gerar um retorno, que vai gerar em um outro candle forte de alta? Não necessariamente, mas naquela questão de estar posicionado no ativo, colocando stop aqui embaixo, tentando pegar mais algumas semanas para frente, pelo menos ficar posicionado aí pelo menos na faixa de umas 4 semanas, pelo menos mais umas 4 semanas além dessa aqui, é uma das alternativas que eu considero interessante, stop ficando ou abaixo da mínima dessa última semana, 64,14, ou podendo ficar na faixa dos R$ 60,99. Outra ação aqui, depois de Localweb, vamos falar de BR. Só para mencionar que para swing trade no gráfico diário teria que aguardar algum processo de correção dessa subida que foi bem prolongada. Correções que voltem para níveis de suporte podem trazer oportunidade de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no decorrer dessas próximas 2 semanas. BRDT3 também boa sinalização de alta, tá ainda
numa zona de resistência importante, que pode frear o movimento atual de subida, principalmente olhando para um gráfico diário. Mas é uma boa sinalização. Mensal dela proporcionando aqui um sinal que pode gerar um pivô de alta, então vindo para um fechamento bom do mês, então é algo também positivo. Já veio aqui para romper a máxima desse mês aqui, que já é um sinal também favorável, porque foi um mês que perdeu bastante força, né? Veio aqui embaixo, fechou bem aqui embaixo, em vez de perder mais força e voltar a cair, ela consegue voltar aqui novamente para cima, que é basicamente no semanal dá para se ver aqui uma formação semelhante à de um pivô de alta. Cenário então positivo, qualquer entrada nesse papel, o stop fica abaixo da mínima desse candle aqui, seria já bem posicionado na faixa dos R$ 21,49. E olhando pelo gráfico diário para fazer a entrada de swing trade, quando eu falo entrada ali pelo semanal, que você vai ficar posicionado mais algumas semanas, conduzindo sua operação pelo gráfico semanal. A outra alternativa que seria de swing trade, teria que aguardar, no meu caso, alguma lateralização do preço ou movimentação para baixo para planejar alguma compra de swing trade. Depois de BRDT3, vamos falar de JBSS3, que terminou a semana também bem, superando a máxima ali também, assim como o BRDT3 está em cima de uma região de resistência. Mas nessa região de resistência, ela já tinha gerado um sinal de baixa e conseguiu reverter esse sinal de baixa. Então criou uma expectativa, uma chance maior, na minha leitura, de poder ter algo mais para cima, baseado inclusive num bom fechamento do mês passado e a manutenção dela ali acima da média, que é o que foi feito por essa semana. Nesse cenário, ativo está dentro do movimento de subida, qualquer também, assim como BRDT3, lateralização, fundo ascendente, pivô de alta, traz a oportunidade de abrir a operação de compra aí nas próximas semanas em JBSS3. E tem outra forma de buscar entrada que não seja pelo diário? Tem, pelo gráfico semanal, de buscar uma entrada aqui no ponto que se encontra, colocar o stop aqui embaixo ou abaixo desse candle e tentar pegar as próximas semanas de subida. Então são formas diferentes de entrada, em periodicidades diferentes, que a condução também em termos de tempo que vai ficar dentro dessa posição tem que também ser durante algumas semanas. Aqui no gráfico diário as entradas é que visa ficar posicionado de 3 a 10 pregões, já no semanal de 3 a 10 semanas. CNTO3, ação que também terminou a semana parecida até com JBSS3, só que já tinha um movimentozinho de baixo, bem interessante, faz um bom fechamento, gera pivô de alta, cria-se uma expectativa maior de subida. Está aqui em cima também na zona de resistência. No caso da CNTO3, ficou bem parecido até com a JBSS3, que parou em cima da resistência, gerou ali um candle de reversão. Ficar atento nos próximos pregões, se não ganhar muita força para baixo, fundo ascendente ou pivô de alta, abriria a posição de compra de swing trade em CNTO3. O mensal também iniciando um movimento de subida, após ter ficado com a tendência indefinida, mas está iniciando um movimento de subida, que é algo, pelo menos, que a periodicidade menor está mostrando aí uma certa força, aumentando a probabilidade de subida realmente do preço, de ter uma valorização. Resistência mais importante ali pelo mensal na faixa dos 32,70, até depois aqui no semanal na faixa dos 35,30. Então são os dois níveis aí de resistência para ação mais significativos, na minha opinião. BPAC 11 terminou a semana bem também, olha só, um bom candle de alta, 10,38%, depois de uma lateralização, pancada para cima. Veio aqui para essa máxima aqui, não chegou a romper ainda, né, 97,37, aqui 92,94, então o ativo vai apontando para esse rompimento, a favor de uma tendência de alta de longo prazo na BPAC 11, então a ação aí subindo 13,7% já nesse mês. Gráfico diário já iniciou um processo de correção, que é uma sinalização de baixa que aumenta-se a chance de você ter um movimento aqui de baixa, a média se aproximando do preço, tem um suporte de um topo anterior aqui mais um gap, que é a região ali na faixa dos 86,60 até um patamar de 86,08, e tem também a chance de ficar aqui de lado, que pode trazer oportunidade de compra de quê? De pivô de alta. Ficou aqui de lado, gerou pivô de alta, possibilidade de abrir a operação de compra nesse ativo. Tem possibilidade de fazer entrada antes do gráfico diário? Tem, pelo semanal, mesma forma. Entrada aqui com stop aqui,
tentando pegar a continuidade de movimento de subida, ficando posicionado aí pelo menos mais umas 3 a 10 semanas. No mínimo umas 4 semanas seria o recomendável aqui para alguma posição comprada em BPAC 11 pelo semanal, que é a posição ali de curto para médio prazo. O próximo ativo, o BBAS3, que já vem dentro de um movimento de subida no semanal mais prolongado, que vai se aproximando de um ponto de resistência, mas não testou ainda, então pode testar ainda direto. Baseado nessa questão que ele pode testar direto, entrar comprando aqui está mais próximo da resistência. O ideal seria ter uma correção ou olhar mais para o gráfico diário para se buscar uma compra, por exemplo, de fundo ascendente aí nos próximos pregões, tentando pegar um movimento lá para a região dos R$40 ou mesmo até mais acima, que seria aqui na casa dos 41,22, outro nível de resistência, e ter outro mais acima aqui da mínima do fundo anterior, R$41,31, que é muito em cima desse patamar que eu já tinha citado. Primeiro nível, a região do gap de baixo ali nos 40,18. Então são os níveis aí que ela pode testar nesse movimento atual de subida do semanal e trazendo a possibilidade de fazer uma compra de fundo ascendente no gráfico diário, na expectativa justamente que esses níveis de resistência sejam testados. Raia Drogasil, só para mencionar, né, que são quando esses ativos que eu estou mencionando aqui tem tendência de alta, semanal tendência de alta, mensal em tendência de alta, então médio e longo prazo em tendência de alta, e que favorece mais buscar as operações de compra, seja pelo semanal ou principalmente aqui no caso de BBS3 pelo gráfico diário. Na RADL3, deixa eu voltar com o ajuste aqui. Temos uma sinalização de alta, a semana terminou proporcionando um fundo acima de um fundo aqui anterior, o que é algo positivo, mas ainda tem um nível aqui que eu vejo como um ponto de resistência, um ponto de poder parar o movimento de subida, assim como tinha essa resistência, parou aqui a subida, veio um pouco mais para cima, mas caiu. Então ela pode vir aqui, sentir um pouco essa resistência e perder um pouco de força. Desculpa. Qual seria a alternativa, então, de se buscar uma compra aqui pelo gráfico diário? Ficou aqui de lado, gerou sinalização de pivô de alta principalmente, possibilidade de compra. Ou veio aqui um pouco mais, gerou um fundo ali ascendente, também outra possibilidade de compra no decorrer dessa próxima semana. Entrar pelo gráfico semanal é uma alternativa também? Não é das minhas preferências comparado a outros ativos que eu já citei aqui, mas é também uma das opções aí de buscar a entrada, mas eu olharia um pouquinho mais para o gráfico diário em cima de Raia Drogasil. TOTS 3, semana também muito forte para cima, alta de 11,41%, vinha mal aqui, gerou um candle que volta, demonstra força, deixa um rastro de força no gráfico aqui por parte dos compradores, quando ela volta para cima desse nível aqui que eu vou destacar em vermelho. Então, que poderia funcionar como um teto para o ativo, uma resistência, mas ela passa direto, mostra força dos compradores, volta para cima da média, mas para justamente em outro nível que é bem importante de resistência, que é ali na casa dos R$ 28,90, arredondando, até os R$ 29,00. Então, esse é o nível mais importante de resistência. Quais são as alternativas? Entrar comprando aqui com stop aqui, me parece um pouco desproporcional essa relação risco-retorno, não é que eu mais gostaria. Então, esse ativo eu ficaria um pouco mais para a questão do gráfico diário, avaliar um possível retorno aqui do preço para fazer entrada com stop mais curto para tentar pegar uma boa relação risco-retorno. Se essa ação vier com um movimento de alta aqui maior para cima dos 29 e passar a gerar sinalização de fundo ascendente acima dos 29, melhor ainda para se fazer compra de swing trade no gráfico diário, pelo gráfico diário. IP3, pregão de sexta apresentou queda de 2,33%, mas terminou a semana bem com alta aí de 4,28%. É uma ação que, como gerou a saída dessa região aqui, o que fica interessante fazer? Se ocorrer aqui uma movimentação para baixo também nessa próxima semana, que já deu um primeiro sinal, assim como aconteceu ali na TOTS 3, ficaria para buscar entrada na ponta compradora aí de fundo ascendente. Essa seria a principal alternativa aí nessa ação. Eu falei TOTS 3, mas foi RADL3, né? Que isso já é RADL3 que já gerou uma sinalizaçãozinha para baixo, a BPAC 11 que também fica muito parecida com a IP3 que eu mencionei. Então voltando aqui para a IP3, ficou mais para compra de swing trade nesse papel do que pelo gráfico semanal.
do que de position trade. A MIAL 3 terminou a semana bem, com boa alta, foi um ativo que gerou uma baita oportunidade para a gente essa semana, foi a melhor operação aí de swing trade no ano em termos de relação risco-retorno. Em pouco espaço de tempo ela já gerou uma pancada forte para cima. Ação que com esse fechamento cria-se uma expectativa dela ir um pouco mais além, ou seja, buscar uma resistência aqui desse topo anterior, região dos 5,20 até os 5,46. Baseado nisso, é interessante ficarmos atentos aí no decorrer dessa próxima semana para ver se ela gera uma nova oportunidade de compra de fundo ascendente, principalmente de fundo ascendente, mas pode ser também às vezes de pivô de alto, dependendo do processo de correção, do rompimento dessa máxima aqui. Interessante que tivesse pelo menos mais 1 a 2 pregões para planejar o ponto aí de compra nesse papel. Mas enfim, ativo também alinhado aí para ter algo mais para cima. Aí falando dos ativos que já geraram correção e podem trazer oportunidade já no início da semana, que eu falo, alguns eu falei assim, precisa gerar uma correção. Outros já iniciaram a correção, mas tem que ter algo mais, como o caso da MIAL 3, tem que ter algo mais. Já a LED3 já fez uma correção que pode ter até um pouco algo mais, mas é bom ficar atento aí nos próximos pregões. Essa questão de comprar um fundo ascendente é uma das alternativas. Se ela vier um pouquinho mais para baixo, testar essa região aqui de topo anterior, testar efetivamente a média móvel de 13 períodos, esse topo anterior na faixa dos 35,64, torna-se ainda mais interessante. Quanto mais distante for a entrada dessa região de topo, melhor para a questão da relação risco-retorno. Ativo que está bem no mensal, apontando aqui para fazer pivô de alta no rompimento dos 39,64. E no gráfico semanal terminou a semana ruim, pressão vendedora em cima da resistência, zona de resistência. Mas dependendo do que ela fizer no decorrer da próxima semana, ainda daria para arriscar alguma compra no papel. E CVCB3, que temos aqui a ação apresentando uma queda na semana também, olhando o semanal, fazendo a queda na semana em um ponto importante, ou seja, para quem está comprado pelo gráfico semanal, se fosse falar assim de stop, seria abaixo da mínima dessa última semana. Para quem já vinha comprado pegando um movimento de subida. Para quem vai comprar pelo semanal, ficou mais arriscado entrar aqui, em cima de resistência de 2 topos. Dá para fazer entrada pelo gráfico diário? Dá, desde que ela demonstre que não está muito forte para continuar caindo e gere algum sinal de alta nessa região de suporte que ela está testando, desde a média nesse momento até a mínima aqui dos R$ 20,27, até os R$ 20 número redondo, enfim, veio que gerou algum sinal de alta, dá para arriscar alguma operação na ponta compradora na CVCB3 em termos de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção nesse radar da semana, dessa curta semana. Desejo a você um ótimo final de domingo e uma excelente semana. Um grande abraço, até o próximo pregão.